Fala galera, eu sou a Aline Borges, psicóloga do esporte, e no vídeo de hoje a gente faz uma análise comportamental sobre as 5 finalistas do Games do ano passado, 2017, CrossFit Games. A primeira análise é da Annie Thorisdottir, a atleta mais completa no momento. Ela tem 28 anos de idade, ela tem como histórico competitivo a ginástica olímpica, onde ela foi campeã aos 15 anos. Ela também já foi atleta do salto com vara, lá na Islândia, que é a terra natal dela, onde ela competiu durante 2 anos. E a Annie traz tudo isso no repertório dela como uma grande atleta de CrossFit. A Annie, no momento, é a atleta mais experiente em CrossFit Games. Esse ano ela completa 9 anos de desempenho nessa competição. E quando a gente fala em rendimento, a Annie ela é bastante completa. Ela domina movimentos de levantamento de peso, de ginástica olímpica. E o mais bacana, chamando aí a atenção para o comportamento que ela desempenha, ela é madura, resiliente, e são características importantíssimas quando a gente vai para um momento decisivo. Ela, com 28 anos e com todo esse know-how de experiência, ela tem uma tendência a ser muito mais resiliente, madura, tranquila nos momentos de decisão, comparado com atletas mais jovens. Os atletas mais jovens, eles têm uma tendência a ter uma imaturidade nos momentos de decisão, e aí é onde a gente vê que um atleta mais maduro é experiente e consegue passar ali à frente dos outros. Quando nós falamos em repertório de atleta histórico competitivo, a Annie traz como resultado bicampeonato no CrossFit Games 2011, 2012, sendo que ela só ficou fora de um dos anos, que foi em 2013, quando ela teve uma lesão. Foi o único ano que ela não participou. A primeira participação dela foi em 2009 e desde então ela vem marcando presença sempre entre as 13 melhores. Então é um rendimento muito positivo quando a gente fala nas 40 mulheres mais fortes, mais bem condicionadas do mundo. Ela tá lá e ela sempre marca presença. Catherine Davies-Dottir. A Catherine é a atleta da vez. A Catherine é uma atleta bastante jovem, ela tem 25 anos, é uma idade bem interessante quando nós falamos em rendimento e histórico de vencedores ali no CrossFit Games feminino. A Catherine, ela vem de um histórico de competições, um histórico de atleta, onde ela foi atleta durante 10 anos na ginástica olímpica, teve 1 ano de atletismo, isso em época escolar, colegial, e foi bicampeã em 2016. Então ela levou 2015, levou 2016, 2017 ela mordeu ali um 5º lugar, e eu chamo a atenção para essa atleta sobre comando, o tipo de comando que o técnico faz, e que muitas vezes esse comando pode ser assertivo para o desempenho do atleta, para o rendimento do atleta, e muitas vezes pode ser não tão positivo ou até decisivo para um rendimento não tão bacana do atleta. No ano passado me chamou bastante atenção algumas publicações. Uma delas, a Catherine, numa entrevista pela ESPN-W, ela falou sobre a importância do trabalho mental que ela vinha fazendo com um treinador e também com um psicólogo desportivo. Vejam, as grandes atletas têm esse tipo de acompanhamento mental e sabem da importância para ter um bom rendimento. No ano passado, durante o documentário que eu assisti na Netflix, a Catherine fala muito sobre uma inspiração, que ela ia e fazia as provas, mas que ela não se sentia inspirada. Então, o quanto esse papel de inspiração é importante para ela e que tipo de inspiração a Catherine vem buscando no resultado dela, no rendimento dela durante as provas. Eu chamo a atenção também aqui para um comando bastante importante do treinador para o seu atleta. Em uma das filmagens, o Ben ele dá um comando de ir e fazer, Catherine. E a Catherine diz, ok, eu vou ir e vou fazer. Só que não é o tipo de funcionamento para que ela tenha um bom rendimento. Então eu chamo a atenção do Ben, que faz um trabalho muito bacana, eu acompanho sempre as publicações, o trabalho dele com outros atletas, mas o tipo de comando que ele usou ali durante as provas em 2017 não foi um comando assertivo para aquela atleta. Talvez se ele tivesse dito, Catherine, vá e busque a sua inspiração, encontre a sua inspiração, provavelmente ela tivesse ido melhor
durante essas provas no 2017, no nosso Games 2017. E agora a gente fala sobre a campeã em 2017, a Tia Claire Toomey. A Tia Claire é uma atleta muito completa, ela vem demonstrando controle emocional muito grande. Inclusive esse ano ela foi campeã do Commonwealth, categoria 58 quilos, uma competição de levantamento de peso. E 2 semanas antes ela havia perdido uma prima num acidente trágico de carro. Em entrevista pela CNN, a tia diz que foi uma experiência bastante delicada para ela, mas que ela se preparou muito bem emocionalmente para a competição e ela levou a medalha de ouro. Eu chamo a atenção para o comportamento da Tia Claire. De 2016 para 2017 teve uma evolução muito positiva em resiliência e controle emocional. A Tia Claire, no documentário pela Netflix, ela fala muito sobre a mudança de comportamento dela, que foi decisiva para o resultado dela no campeonato do Games 2017. Então, como ela conquistou isso, provavelmente teve muito a ver com esse controle emocional que ela teve e muito do que ela aprendeu. Até ela diz no documentário que ela não aprendeu a ser daquela forma com o pai e a mãe dela, como vinha sendo retratado durante o documentário. Então, ela pensou em tudo isso, ela assistiu o documentário depois e fez uma mudança super assertiva do como ela deveria ser e do comportamento campeão que ela deveria ter, sendo a primeira mulher ali, a mais bem condicionada no CrossFit Games. E a nossa jovem atleta Sarah Sigmundsdottir, com 25 anos, é uma atleta que chamou bastante atenção pelo resultado dela e pela personalidade dela. Em 2017, no documentário pela Netflix, ela ficou conhecida como uma personalidade flutuante. Bom, flutuante ou não, a análise que a gente faz é que a Sarah ela tem muito repertório como levantadora de peso, ela até compete como levantadora de peso pela Islândia, ela domina movimentos de ginástica olímpica, tem um rendimento muito positivo e desde que ela iniciou no CrossFit Games, ela sempre aparece ali entre as 5 primeiras. 2015 ela ficou em 3º lugar, 2016 também em 3º lugar e 2017 deu uma baixadinha ali para 4º lugar. Então, uma atleta bastante jovem. O que me chama bastante atenção quando ela fala sobre os treinos e o rendimento dela é que quando ela se sente estressada, ela tem uma voz ruim que domina as ações dela. Então, eu acredito que ela faça algum acompanhamento com um psicólogo do esporte para entender como é que funciona, em que tipo de momento essa voz aparece para dominar e não deixar que essa voz domine o seu rendimento, porque ela tem muito potencial, ela é uma atleta bastante completa e se ela não deixar essa voz dominar, certamente ela deve aparecer ali entre as 3 primeiras. Um dado bastante importante que também apareceu no documentário em 2017 foi quando em um dos eventos o Froning conversa com a Sarah, passando instruções, algumas estratégias, e ele fala para a Sarah, vá e divirta-se. Me chamou bastante atenção porque para a personalidade que a Sarah tem, diversão, felicidade, está muito ligada à vitória. Então, parabéns, Froning, por você ter percebido o rendimento dela e a condição dela melhorada quando você dá um estímulo falando sobre diversão. Cada atleta tem um tipo de estímulo e o estímulo sempre é muito importante para o treinador ter essa sacada e usar esse tipo de comando para extrair o melhor ali do atleta e motivar o atleta a dar o seu melhor durante uma prova. E a última atleta, não menos importante, a Cara Webb, também australiana, ali conterrânea da Tia. E em 2017 ficou muito claro a competitividade que aconteceu entre as duas. O que eu chamo a atenção nesse momento para a Cara, que está com 28 anos, uma atleta bastante forte nos movimentos de levantamento de peso, é que ela precisa trabalhar o aspecto emocional dela. Durante alguns eventos, ficou nítida a necessidade que ela tem de respirar mais, de se centrar mais sobre a inteligência emocional dela para ela ter o melhor rendimento durante as provas. Principalmente no final, onde ela fez uma quebra e a partir daquela quebra a Tia despontou, ela tentou recuperar, mas não foi o que trouxe o campeonato para ela, né? Ficou nítido
que a Cara precisa trabalhar mais o aspecto interno e se sentir mais forte, não fisicamente, mas emocionalmente. Durante um dos eventos ela disse que ninguém acreditava nela. Ninguém. Será que ela estava falando do público, do treinador dela, ou será que ela estava falando de si mesma? Então, em primeiro lugar, cara, acredita em você, dê o seu melhor, tenha um alto rendimento físico. Todas as atletas são altamente capazes, senão elas não estariam lá entre as 40 melhores do mundo, cada uma de um canto do país, mas a Cara precisa realmente acreditar melhor e mais no potencial dela. E eu imagino que todo mundo está curioso para saber quem vai ser a grande campeã de 2018 do CrossFit Games. O meu palpite vai para a Tia Claire por todo o repertório que ela tem mostrado, tanto quanto atleta, quanto em condicionamento emocional, ela vem numa crescente. Em segundo lugar, eu fico com a Catherine, que vem num rendimento muito positivo. Eu acredito que esse ano ela venha com uma inspiração aí diferenciada. E em terceiro lugar, a queridinha de games, que é a Annie. A Annie, eu acredito que venha novamente com essa experiência, que vai ser um fator de muita resiliência, um diferencial, e ela consiga pegar aí esse terceiro lugar no nosso pódio. Se você curtiu, dá um like no nosso canal, inscreva-se, curta todos os nossos vídeos, compartilhe com seus amigos e deixe aqui seus comentários também sobre temas futuros. A gente sempre vai responder e colocar como pauta aí para novos temas. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.